Bem-vindo a mais um vídeo. O assunto desse vídeo é eletronegatividade, uma das propriedades periódicas mais importantes, tá? Então, o que é eletronegatividade? A eletronegatividade é uma propriedade periódica que mede a força com que um átomo atrai para si os elétrons numa ligação química. Esta propriedade é muito importante. Então, e ela só vai ser utilizada no contexto das ligações químicas, tá? Então, quando dois átomos se ligam para formar uma substância, né? Quando eles compartilham elétrons, na verdade eles disputam estes elétrons com uma força chamada eletronegatividade, tá bem? Chamada eletronegatividade. Então, na tabela periódica, nós temos os elementos mais eletronegativos, que não são muitos, mas se você conseguir decorar esta sequência, ela vai ser muito útil para você resolver questões bem fáceis, né? Bem facilmente, ou seja, vai facilitar, vai acelerar o processo. Então, na tabela periódica, o elemento de maior eletronegatividade, o elemento que vai atrair os elétrons de uma ligação química para mais próximo de si, vai ser o flúor, né? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Veja bem, mais uma vez, a gente não define eletronegatividade para os gases nobres, porque os gases nobres não vão estabelecer ligações químicas, tá certo? Então aqui são para os átomos que estabelecem ligações químicas. Então você tem aqui o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Esta tríade aqui é fundamental, é muito importante você decorar ela, né? Forma até uma sílaba aqui, né? O FON, né? Então esse FON é muito importante. Depois vem o cloro, o bromo e o iodo. O cloro, o bromo e iodo são da família 7A, então vem FON, depois vem cloro, bromo e iodo da família 7A, Flamengo, Clube Brasileiro, só que o flúor tá lá na frente, né? Então cloro, bromo e iodo, depois vem enxofre, carbono e fósforo e depois o hidrogênio, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Existe uma frase que você pode decorar. Olha que bonito. Então, primeiro, esse FON aqui, ele é fundamental para a sequência do nosso estudo, né? Porque são os 3 elementos de maior eletronegatividade de todos, esses 3, né? Mas existe uma frasezinha boa aqui, bacaninha para a gente decorar. Olha, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, né? Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Olha que bacana, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Você decora essa frase, porque nela você vai ter a sequência dos 10 elementos de maior eletronegatividade, tá bom? Muito bem. Então, na tabela periódica, você tem aqui, eu já falei, né, os gases nobres, eles não têm eletronegatividade, não é definida a eletronegatividade para os gases nobres, né? E aqui você tem o flúor, né? O flúor, ele tem a maior eletronegatividade de todos, ele tem 4 na eletronegatividade dele, né? O hidrogênio está aqui, 2,1, ele é o 10º elemento na nossa sequência, né? Então, você tem aqui, ó, o FON, né, ó, FON, FON, né? Aqui o FON, depois você tem cloro, bromo e iodo, tá certo? Ó, cloro, bromo e iodo, então FON, cloro, bromo e iodo, depois você tem estes elementos aqui e o hidrogênio, tá bom? Então esses caras são os caras de maior eletronegatividade. Veja que a eletronegatividade, ela é medida para todos os elementos, com exceção dos gases nobres, tá? E ela vai crescer em direção ao flúor, né? Quanto mais próximo do flúor o elemento estiver, maior será a sua eletronegatividade. Então a gente tem que aqui nessa região a eletronegatividade é baixa, aqui é mais ou menos média e aqui a eletronegatividade é alta. À medida que eu me aproximo do flúor, eu tenho alta eletronegatividade, tá bom?
A eletronegatividade, ela é o contrário da eletropositividade, né? Então, a eletronegatividade, ela mede o caráter não metálico. Então, vamos lá, olha só. Quanto maior for a eletronegatividade de um átomo, mais não metálico ele é, mais suas propriedades serão propriedades de não metal. E quanto menor for a eletronegatividade, maior é o caráter metálico. Ou seja, maior será a sua eletropositividade. Então vamos lá. Eletronegatividade. Vamos entender. O cara que gosta muito de elétrons, né? O cara que gosta muito de elétrons, como é o caso do flúor, quando ele se liga com o hidrogênio aqui, ele puxa a nuvem eletrônica, ele puxa os elétrons para perto dele, né? E com a quantidade maior de elétrons perto dele, ele assume carga negativa. Por isso, eletronegativo. Quanto mais eletronegativo o cara for, maior é a sua tendência de ficar negativo. Ao passo que, quanto mais eletropositivo o cara for, maior é a facilidade com que ele tem de ficar positivo, né? Então, se a gente comparar esses dois átomos aqui, o flúor tem maior eletronegatividade e o hidrogênio tem maior eletropositividade, ou seja, facilidade de ficar positivo, tá bom? Então, veja, o que acontece? Os metais, eles têm baixa eletronegatividade, ou seja, baixa tendência de ficarem negativos. Entenda que para ficar negativo, o cara tem que ganhar elétrons, né? Quem é que tem tendência de ganhar elétrons? Esses caras. Então, esses aqui têm alta eletronegatividade, ou seja, alta tendência de ficarem negativos. Este aqui tem baixa eletronegatividade, consequentemente tem alta eletropositividade, tendência de ficar positivos. Então aqui você tem um resumo, né? Então o que é caráter metálico? Caráter metálico tem a ver com as propriedades metálicas. Então, deste lado estão os elementos com alto caráter metálico, as propriedades desses elementos são muito características de metais, né? Então, por exemplo, tem alta vontade de perder elétrons, que é o que caracteriza, por exemplo, os metais. Ao passo que esses caras aqui têm alta tendência de receber elétrons, que é uma das características dos não metais, tá bom? Então, o cara que tem eletropositividade elevada, eles estão aqui, tem alto caráter metálico. Os caras que têm eletronegatividade elevada estão aqui, têm alto caráter não metálico, tá bom? Então vamos ver aqui como é que esse tipo de questão aparece nos vestibulares, amigo. Olha lá. A eletronegatividade é uma propriedade periódica importante. Em relação a essa propriedade, assinale a alternativa correta. Ele quer que você, inclusive, consulte a tabela periódica, né? Então veja lá. Veja, isso aqui dá pra gente resolver, ó. O flúor é o menos eletronegativo de todos os elementos. Não, ele é o mais eletronegativo. Então a gente tira, né? O frâncio é o mais eletronegativo. Não, o frâncio tá aqui, ó. Li na cama, Robson Crusoe em francês. O frâncio tá aqui. Ele é o menos eletronegativo, tá certo? Ele é o mais eletropositivo, tá bom? Então, olha lá, o frâncio é o mais eletronegativo de todos os elementos? Não, não é, tá bom? O sódio é mais eletronegativo de que todos os elementos? Não, o mais eletronegativo é o flúor, né? Nós já sabemos. Então, olha, você tira essa, essa e essa. Tirou tudo lá, né? Olha lá. O carbono é mais eletronegativo do que o silício? Aí sim, porque o carbono é um dos 10 mais eletronegativos, ok? Fui, né? Olha lá, o carbono tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, o carbono é um dos 10, tá? Então,
ele é um dos 10 mais eletronegativos. Ele estaria aqui, cadê o carbono? Está aqui, ó. O silício está embaixo dele. A eletronegatividade cresce para cima, em direção ao flúor. Então, quanto mais perto do flúor, mais eletronegativo é o elemento, tá bom? Mas aquela frasezinha aqui ajuda, porque o carbono está aqui, tá bom? Ok, então é a resposta letra D de dado, tá bom? Espero que você tenha compreendido, tenha gostado. Se você acha que vai ser útil para um dos seus amigos, compartilhe com ele, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.